reforma da Previdência Estadual é assunto indigesto no Fórum dos Servidores. O governo tem enfrentado sérias resistências no debate que antecede o envio e a votação do projeto na Assembleia Legislativa. Esse projeto vai ser encaminhado no início de fevereiro. Meu convidado hoje é Fernando Freitas, diretor do Sindicato dos Auditores Fiscais no Rio Grande do Norte. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Diógenes. Como é que está o clima no Fórum dos Servidores diante do assunto, um assunto que tem uma certa resistência dos sindicalistas? O clima está quente. É um tema muito polêmico, muito complexo. Algumas categorias têm o entendimento de que é possível negociar, que é possível fazer um trabalho de negociação. Os auditores fiscais estão incluídos nesse grupo? Nós estamos incluídos nesse grupo. Alguns outros não, defendendo nenhum direito a menos. Nós somos defensores da negociação porque ninguém é dono da razão de hoje. Eu acho que a reforma da Previdência foi feita a nível de governo federal. Os estados e os municípios têm que enfrentar esse debate. Aliás, e eu acho existe até um prazo, que é 31 de julho, para ter essa adequação, porque senão vai ficar até sem um certificado da Previdência, né? E assim, eu acho que o principal não é nem essa questão mesmo da legalidade, mas é a questão mesmo da necessidade. É necessário se fazer reforma pontual, tá? No nosso regime próprio de Previdência Social. Nós não iremos ajeitar o IPERN. O IPERN tem um rombo mensal de 120 milhões de reais. A reforma a proposta que o governo está fazendo, que precisa ser melhorada e muito, do ponto de vista, inclusive, social, de sensibilidade social, só vai ter uma economia de 16 milhões de reais. Dos primeiros anos, né? Dos primeiros anos. Então, assim, eu acho que é necessário sentarmos, negociarmos, tá? Irmos para uma adoção de uma tabela progressiva. Tá? Quem tem mais paga um pouquinho mais, quem tem menos paga um pouquinho menos, mas não com a alíquota confiscatória de 18%. Nós estamos propondo um entendimento para uma alíquota efetiva máxima de 14%. Eu acho que é para construir o diálogo. Antes de detalhar um pouco mais a proposta, as alíquotas, idade mínima e tudo mais, eu lhe pergunto, essa reforma ou esse ajuste da Previdência Estadual está atrasado? Não, porque a do governo federal foi feita e foi promulgada, sancionada, melhor dizendo, em novembro. Tá? E eu acho que não está atrasada. Eu acho que a gente acumulou, inclusive, né? Não são duas coisas completamente distintas, a federal com essa, a gente acumulou, todos os dois lados acumularam processo de debate, processo de negociação, então a gente não parte do zero. Tá, eu pergunto sobre o atraso porque nós temos aí esse rombo crescente na Previdência do Estado, que não é de agora, já vem aí desde o governo de Rosalba, essa situação fora do controle, e o ano passado, esses não estão sendo consolidados ainda, foi 1,5 bilhão de rombo, mais de 130 milhões de reais por mês. E aí é por isso que eu perguntei se os governantes, de um modo geral, postergaram, adiaram o enfrentamento desse problema. Você perguntou do ponto de vista histórico. Não no ponto de vista do que foi aprovado agora. Do ponto de vista histórico. De anos já desse problema. Para você ter uma ideia, o IPERN aqui, em termos previdenciário, ele foi criado em 2005. 2005. Isso. Em 2005, dos atuais 52 mil aposentados e pensionistas do Estado, já tínhamos em 2005, desses atuais 52, pelo menos 22 mil. E era obrigação, na Constituição Estadual, do Estado bancar com as suas aposentadorias, não a parte de pensão, com as suas aposentadorias. Então, nós temos uma herança, né, de estrutura mesmo. Houve a fusão dos fundos, né, o fundo antigo com o fundo financeiro. A partir de 2008 foi criado, para quem ingressou no serviço público, posterior a 2008, foi criado um fundo. Depois foi segregada a massa, depois com a crise fiscal e econômica, juntou tudo. Não houve mais segregação. E o que se tinha de saldo foi sacado pelos governos, desde o governo Robson. Então esse histórico nós temos que entender, para poder passar para a opinião pública a verdade. Tá? O IPERN, com mesmo essa reforma que está sendo feita agora, ela não vai se transformar num regime
é superavitário, muito pelo contrário. Mas é o início de um processo, de uma correção. De um processo. Né? Eu acho que as correções têm que ser feitas, tá? Eu acho que o diálogo é quem vai levar a gente para uma posição melhor, tanto para o gestor como também para os servidores. Fernando, o governo está falando em modulação e há quem diga que não há margem para negociação. Eu queria saber sua opinião e o que é que dá realmente para modular. Não, eu acho que há margem sim. Por exemplo, essa proposta do governo de iniciar, né, de baixar a isenção para os atuais aposentados e pensionistas para um salário mínimo, está errado. O governo de Bolsonaro, o governo de Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, de uma origem completamente diferente da origem da professora Fátima Bezerra, fez a sua reforma e manteve a isenção em 6 salários mínimos. Por que a governadora Fátima, de origem popular, ela vai fazer uma coisa pior do que isso? Então, está errado. Tá? Vamos negociar, sim, tá? Essa questão da isenção, da taxação dos inativos. O governo sinaliza com essa... mudar essa questão dos vai ter inativos? Que ter essa sensibilidade. É por isso que o debate, eu acho, interno no governo, né, está muito ainda no nível da equipe econômica. A governadora tem que participar disso, porque ela, com a sensibilidade política dela, com a sensibilidade social, é que ela vai modular, né, a nível de proposta, tá, uma saída. Alguns estados fizeram de ordem, em vez de ser um salário mínimo, ou em vez de ser 6 salários mínimos, fizeram a modulação para 3 salários. Por que nós não podemos pensar nisso aí? Ela tirou uns dias de recesso, mas parece que já participa desse debate diretamente a partir de agora. Isso está, né, em toda a mídia, isso está em toda a mídia, está em todos os blogs, ninguém hoje se desconecta. Você pode até não ir fisicamente. Mas ela não participou das reuniões diretamente. Sim, né? Sim, e por isso que a gente acredita que quando ela entrar no debate, e ela tem que entrar, tá, eu acho que a sensibilidade política e social vai pesar e esse entendimento vai ser feito. Uma outra situação, a alíquota de 18%, você sair de 11% para 18%, 70% de aumento na contribuição, de jeito nenhum. Vamos negociar, pode ser progressiva, legal que seja progressiva, mas vamos para uma alíquota efetiva máxima de 14%. O governo federal taxou, tá? Ele criou uma tabela orientadora. Que vai acima de 20%. Vai, mas ele criou uma tabela orientadora. As pegadinhas políticas, eles aprovaram, mas eles próprios, para o servidor federal, não está utilizando. Está utilizando a alíquota única de 14%. Então, assim, eu acho que são situações que nós... Isso em relação às alíquotas. Idade mínima, o que é que pode modular? Eu acho que pode. O nordestino tem um sofrimento maior, a nossa expectativa de vida é menor um pouco do que a do pessoal do Sul e do Sudeste. Eu acho que dá para mulheres 60 anos, homens 63 anos, por exemplo. Isso foi sinalizado? Sim, nós estamos sinalizando isso, um debate interno dentro do fórum. Volto a dizer, não existe consenso dentro do fórum de servidores. Tem várias entidades que acompanham a gente nesse esforço de negociação, tem algumas outras que estão propondo nenhum direito a menos. Regras para pensionistas, o que é que pode... A do governo federal é terrível. Você sabe que em 2003... com a emenda 41 de Lula, baixou de 100% para 70%. Tá? Na proposta agora que foi aprovada do Paulo Guedes, do Bolsonaro, baixou de 70% para algo em torno de 42%. Então não pode ser nem uma coisa nem outra. Vamos ver se a gente faz uma modulação, vamos usar o termo do governo, né, entre 70% e esses 42%, né, da reforma de Paulo Guedes. Os servidores apresentaram algumas sugestões para o governo para tentar reduzir esse déficit da Previdência. Primeiro, contratação de efetivos. Segundo, investimentos na área da tributação para reforçar o combate à sonegação. E o rateio do déficit com os poderes, entre os poderes, né? Alguma coisa vai ser acatada pelo governo? Eu acredito que o governo tem que voltar a investir na Secretaria de Tributação. É impossível. Porque, na realidade, eu volto a dizer, a origem do déficit da Previdência, ela é uma origem fiscal. Ela não é previdenciária. Né? Entre quem está contribuindo e quem está recebendo agora. E né? um desequilíbrio criado pela omissão do Estado, que só criou o seu regime próprio de previdência a partir de 2005, já tendo dos atuais
52 mil aposentados, pelo menos 22 que já era naquele período. Tá? Então, assim, tem essa situação. Então, o déficit é o ajuste fiscal que não pode ser feito só com a modificação da reforma da Previdência. Ele tem que ser feito através de um esforço, dotar a Secretaria de Tributação de recursos, de investimentos na área de tecnologia da informação, reabertura dos postos fiscais, um combate mais efetivo com relação à cobrança da dívida ativa. Tem um conjunto de situações e você disse uma que é fundamental. São quase 12 mil terceirizados, servidores terceirizados no estado do Rio Grande do Norte. Tem que haver uma substituição, Diógenes, entre essa massa de terceirizados para concurso público, tá? Um ajuste, fazer um termo de ajustamento de conduta com o TCE e começar a fazer a permuta de terceirizados por contratado. Mas esse problema aqui, aí tem já o limite prudencial. Há muito tempo o governo do Rio Grande do Norte está acima do número de contratação. Mas você não vai aumentar a despesa, muito pelo contrário. Em alguns casos você vai diminuir a despesa, porque dentro do valor do terceirizado tem o lucro da empresa que foi contratada. Mas o governo disse que não faz mais concurso, não contrata mais efetivo, porque não tem condições de fazer isso. É meia verdade, é meia verdade. Na hora que ele chegar e disser, olha, está aqui, ó, o contrato de terceirizado, esse funcionário custa R$2.000. Eu vou contratar essa pessoa para substituí-lo por concurso, custando R$1.200. Eu acho que vai haver um convencimento, né, do Tribunal de Contas do Estado, se faz um ajuste de conduta e se faz a liberação para o concurso. O Nélio Linhares, que é o presidente do IPERN, assumiu com essa proposta de uma discussão maior, a responsabilidade dos poderes em relação aos seus aposentados e pensionistas. Mas essa conversa não avançou muito. Ela bate um pouco nessa sugestão que existe do Fórum de rateio desse buraco da Previdência entre os poderes. Sim, porque isso é possível? O que é que... Não, é possível. Agora, é possível. Eu acho que essa pauta é uma agenda nossa do Fórum de Servidores há vários anos, quando a gente discute a lei orçamentária anual, quando a gente discute a lei de diretriz orçamentária. Né, eu acho que tem que a Assembleia Legislativa, né, os demais poderes, se debruçarem sobre essa questão e melhorar o seu nível de participação sem comprometer e sem querer aumentar seus orçamentos, para poder cobrir, né, a sua participação dentro dessa diferença, né, que existe em alguns casos ainda, tem alguns setores, alguns poderes que não têm déficit, tá, na sua conta de aposentados e pensionistas. Outros têm. Eu acho que nesses casos que tenha, eu acho que é possível, desde que a Assembleia Legislativa preveja isso na LDO e na LOA. O caixa é único, o caixa do Executivo, e os poderes alegam exatamente isso. Como quem paga é o governo, né, o Executivo, então, essa discussão, eles não querem arcar com os próprios aposentados e pensionistas. Volto a dizer que é meia verdade, Diógenes. Vocês viram agora, recentemente, Paulinho Freire fazer uma devolução de recursos... Cerca de 5 bilhões de reais. 5 milhões de reais da Câmara Municipal para a Prefeitura. O que é isso? É distorção na hora de fazer o orçamento. Tem orçamento que ainda é superavitário, Diógenes. É isso que nós temos que fazer. Na hora de debater o orçamento anual, de debater a lei de diretriz orçamentária, fazer uma racionalização, né, e, quem sabe, não vai precisar fazer essa devolução. Para encerrar, tem reunião do Fórum na quarta-feira e eu lhe pergunto, você aposta num consenso final antes da proposta ser encaminhada à Assembleia Legislativa ou não vai haver consenso, o governo vai ter que enfrentar a batalha da reforma na Assembleia? Não, consenso não vai ter. Não vai ter? Consenso não vai ter. Agora, o que vai ter é muito diálogo e que pode sair a proposta do governo ser melhorada e o projeto de lei que vá para a Assembleia, ela já vá com parte do processo de negociação. Eu não tenho dúvida, vamos negociar muito com o governo até o envio da mensagem no dia 4 e depois vamos negociar muito também na Assembleia Legislativa. Dos 26 estados e do Distrito Federal, 17 já votaram suas adequações e propostas de reforma da Previdência Estadual. O Rio Grande do Norte é um dos que entra este ano de 2020 com essa pendência aí e essa expectativa em torno
do projeto. Obrigado, Fernando, por sua presença aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos, Diógenes. E vamos acompanhar esse debate. Muita negociação, é negociação. E pelo visto sem consenso, de acordo com sua opinião.